Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Esta a palavra que Isabel, cheia do Espírito Santo, dirige para Maria. E hoje este é o texto que a Igreja propõe para nossa reflexão ao celebrarmos este momento, este mistério da vida de Maria, a sua assunção. Maria elevada em corpo e alma à glória celeste, para assim estar também unida estreitamente e intimamente à vitória do seu Filho. Ela que esteve aos pés da cruz, unida estreitamente e intimamente ao sofrimento do seu Filho, agora elevada à glória do céu, se une também estreitamente à vitória do seu Filho, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal. Cristo quis assim unir a si, unir a Ele próprio, a sua mãe, tanto na dor quanto na vitória. Na dor na cruz e na vitória pela ressurreição e subida para os céus. Cristo que sobe para o céu, e este mistério é chamado de ascensão. Cristo sobe para o céu com o seu próprio poder, porque não podemos nos esquecer que Cristo é Deus, tem a natureza divina e tem a natureza humana. Mas Maria é elevada aos céus, e este mistério é chamado de assunção, porque Maria não tem poder próprio para subir aos céus, porque ela não tem natureza divina, ela tem apenas a natureza humana. E assim, irmãos e irmãs, celebrar a assunção de Maria, Maria elevada em corpo e alma à glória celeste, é voltar o nosso olhar para Maria, mas olhar também para cada um de nós que somos discípulos do Senhor, que estamos neste mundo, que estamos caminhando e peregrinando na fé. Fé esta que aqui Isabel chega a proclamar Maria como sendo bem-aventurada, porque acreditou. Quer dizer, porque foi mulher que teve fé, que acreditou nas promessas do Senhor. É isto que Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai proclamar. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Irmãos e irmãs, repito, Isabel faz esta proclamação inspirada pelo Espírito Santo. São poucas, inclusive, as vezes em que a Sagrada Escritura faz justamente esta colocação, inspirado pelo Espírito Santo. Sabemos que toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas ao longo da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar poucas passagens em que se usa justamente esta expressão, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui é uma destas poucas vezes, pois diz o evangelista que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É, portanto, cheia do Espírito Santo que Isabel proclama Maria como bem-aventurada, sendo inclusive
a primeira bem-aventurança do Novo Testamento. A gente conhece aquele sermão conhecido como da montanha, em que Jesus vai proclamar: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Antes de Jesus proclamar estas bem-aventuranças, o Novo Testamento faz a primeira proclamação de bem-aventurança relacionada a Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou. Irmãos e irmãs, como dizia, celebrar a Assunção é voltar o olhar para Maria, mas é igualmente voltar o olhar para cada um de nós. Maria é bem-aventurada por ser uma mulher de fé, por ser uma mulher que acredita, por ser uma mulher que espera nas promessas de Deus. Nós, igualmente, também somos felizes e bem-aventurados se formos pessoas de fé, se formos pessoas que acreditamos nas promessas de Deus, que esperamos nas promessas de Deus, de modo que a bem-aventurança começa com Maria, mas não termina nela. A bem-aventurança tem que alcançar também a cada um de nós. Cada um de nós precisa desejar, cada um de nós precisa querer viver esta bem-aventurança, porque aquilo que Isabel, antes de proclamar esta bem-aventurança, diz com relação a Maria, é específico de Maria. Nenhuma outra criatura ou de nenhuma outra criatura mais se pode dizer aquilo que Isabel disse a Maria logo como primeira palavra. Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isto é específico de Nossa Senhora. Nenhuma outra pessoa no mundo vai ser mais ou vai ter mais esta palavra ligada a si ou aplicada a si. Bendita és tu entre as mulheres. Nenhuma outra mulher será tão bendita quanto Maria. Nenhuma outra mulher receberá o fruto no ventre que Maria recebeu. Portanto, esta palavra de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, se aplica única e exclusivamente a Maria, a Nossa Senhora, em razão da missão que ela recebeu do próprio Deus, a missão de ser a mãe do Salvador, de ser a mãe do seu Filho. Já se esta primeira palavra se aplica única e exclusivamente a Maria, a segunda palavra é dita de Maria, mas se abre e se expande para todos aqueles que viverem como Maria, que tiverem a fé, que acreditarem, que esperarem nas promessas de Deus. Porque, irmãos e irmãs, as promessas de Deus não são exclusivas para Maria. As promessas de Deus é para todo o seu povo, é para todo aquele e aquela que nela espera. Nestas promessas é capaz de esperar. Por isso, o bem-aventurado, aquela que acreditou, se aplica a cada um daqueles e daquelas que, tendo a fé, são capazes de esperar, são capazes de acreditar nas promessas de Deus. Ainda que tudo pareça contrário àquilo que são as promessas de Deus. Lembremos Nossa Senhora, que esteve aos pés da cruz no Calvário. Ali, irmãos e irmãs, aos pés da cruz no Calvário, Maria também se lembrava daquelas palavras do anjo que ele tinha dito: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e o seu reino não terá fim.
Maria ali, irmãos e irmãs, no Calvário, acreditava, esperava e confiava nesta promessa de Deus, sem saber como tal promessa se realizaria. Não cabe a nós saber como Deus vai cumprir as suas promessas. Cabe a nós esperar na promessa, acreditar na promessa, porque Maria também se lembrava lá no Calvário daquilo que o anjo tinha lhe dito no momento ou por ocasião da anunciação. Para Deus nada é impossível. E Maria se lembrava também certamente muito desta palavra: para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, Ele haverá de converter toda esta humilhação que o meu filho está passando em glória, em ressurreição e em vitória. Maria sofria aos pés da cruz, mas sofria como mulher que acreditava, sofria como mulher que não se desesperava, sofria como mulher de fé, acreditando, esperando nas promessas de Deus. Esta palavra que Isabel diz no encontro com Maria, naqueles primeiros meses em que Maria estava grávida do Filho de Deus, estas palavras não se resumem no tempo apenas aquele momento da gravidez de Maria. Esta palavra se estende também no tempo para toda a vida de Maria. Maria não apenas acreditou, Maria não apenas foi mulher de fé na sua gestação e na sua gravidez. Ela acreditou e ela foi mulher de fé durante toda a sua vida. Toda a sua vida foi vivida na fé. Toda a sua vida foi vivida no acreditar nas promessas de Deus, no esperar contra toda expectativa, como vai dizer ainda a carta aos Hebreus. A fé é acreditar naquilo que não se vê, é acreditar contra todas as expectativas, a exemplo de Abraão, que já velho, idoso, tinha recebido de Deus a promessa de que se tornaria pai de uma numerosa multidão. E diz a carta aos Hebreus: Abraão acreditou, apesar da sua idade e da esterilidade de sua esposa Sara, e Abraão se tornou então o pai na fé. Assim, irmãos e irmãs, esta palavra que Isabel diz de Maria não se aplica a ela apenas no momento da gravidez, quando ela visita Isabel, se aplica a toda a sua vida. Maria foi mulher de fé, Maria foi mulher que acreditou, Maria foi mulher que esperou. E assim, irmãos e irmãs, como dizia, esta palavra de Isabel se aplica também a cada um de nós, pois as promessas de Deus não são exclusivas para Maria, as promessas de Deus é para cada um de nós. Hoje nós celebramos Maria elevada aos céus. Contemplar Maria elevada aos céus é contemplar aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós, pois Deus nos criou para Ele. Pois Deus nos criou para estarmos junto dEle. E estarmos junto a Ele em corpo e alma, não apenas com a nossa alma, mas participar da glória de Deus em corpo e alma. Isto para nós acontecerá no final dos tempos, por ocasião do juízo final, quando a nossa alma se unir ao nosso corpo e então poderem então assim o corpo e a alma entrar, ingressar e participar da glória celeste e da glória do céu. Maria antecipa aquilo que acontecerá para cada um de nós. Aliás, Deus antecipa em Maria aquilo que Ele quer fazer com cada um de nós, aquilo que Ele quer fazer com cada um dos seus filhos e filhas. Meus irmãos e minhas irmãs, isto que Maria vivenciou, a sua elevação à glória celeste,
é olhar para aquilo que Paulo diz no livro dos Atos dos Apóstolos. Deus preparou para nós algo que olho jamais viu, mente jamais entendeu ou compreendeu, ouvido jamais escutou. É isto que Deus prepara para nós, a participação na sua glória, estarmos junto dele na glória celeste. Para isso, precisamos ser pessoas de fé, acreditar, esperar nas promessas de Deus, viver como Maria viveu, na humildade. Maria, no seu canto do Magnífica, aqui ela proclama: a minha alma engrandece o Senhor, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Maria se coloca como humilde serva do Senhor, e é isto que também cada um de nós deve fazer, acreditando nas promessas de Deus, colocar-se como humildes servos do Senhor, servos que estão a cada dia procurando, a exemplo de Maria, viver na obediência ao Pai. Diferente de Maria, caindo, pecando e fraquejando, mas confiando na misericórdia do Pai, confiando na bondade do Pai, misericórdia e bondade que é bem maior do que o nosso pecado, do que as nossas fragilidades. Assim, irmãos e irmãs, olhar e contemplar Maria, elevada aos céus, elevada à glória celeste, é contemplar aquilo que acontecerá também com cada um de nós, com cada um que crê, com cada um que espera, com cada um que acredita, com cada um que perseverar até o fim. Pois esta é a promessa de Jesus, como lembrava hoje pela manhã na reflexão. Jesus diz para os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Cristo não quis esperar o final dos tempos para levar Maria em corpo e alma a participar de sua glória. Tão grande foi a união de Maria na sua dor e no sofrimento, que ninguém mais poderá se unir a Jesus, tanto quanto Maria se uniu no Calvário. Que Cristo quis assim antecipar nela o que fará com cada um dos seus discípulos. Quis que ela participasse também de sua glória. Quis que ela, como mulher, pisasse na cabeça da serpente. Agora, irmãos e irmãs, entra um homem e uma mulher no paraíso. Lembremos que do paraíso um casal foi expulso, o primeiro casal, Adão e Eva. De lá saíram por causa da sua desobediência a Deus. Jesus é o primeiro que entra no paraíso por causa da sua obediência ao Pai, conforme diz São Paulo em uma de suas cartas. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas esta obediência, irmãos e irmãs, total e completa ao Pai, foi de Cristo Jesus, mas foi também de Maria, de Nossa Senhora. Por isso agora, Deus como que, fazendo justiça, faz com que um homem e uma mulher entrem com o seu corpo na glória celeste. Agora não mais como um casal, como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, agora entram como mãe e filhas. Mais do que isso, entram como pessoas que viveram a obediência a Deus. E assim Maria entra no céu, levada pelo seu filho, porque o seu filho queria dizer: aqui está onde eu quero que estejam aqueles que obedecem ao Pai. Aqui eu quero que estejam aqueles que são meus discípulos, aqueles que seguirem o meu ensinamento. E assim, irmãos e irmãs, contemplamos Maria entrando com Jesus na glória celeste para participar da glória do Pai, já em corpo e alma, lembrando que Deus, Jesus era Deus, tinha a natureza divina e tinha a natureza humana, enquanto Maria tinha apenas a natureza humana. Portanto, um humano participa plenamente da glória de Deus,
em corpo e alma, e este humano é a pessoa de Maria. É Maria, a mãe de Deus. Mas olhando para ela, temos que olhar também para cada um de nós, porque o Senhor não reservou, o Senhor não preparou o paraíso apenas para Maria. Maria entra lá como primeira criatura, mas Maria entra para que depois cada um de nós também possa entrar. É olhar para Maria e ver que é lá no céu, na eternidade, em corpo e alma, que Deus nos quer, que Deus preparou para nós um lugar reservado no céu. Há muitas moradas na casa de meu Pai, vai dizer Jesus. Meus irmãos e irmãs, olhar a nossa vida, olhar aquilo que a gente passa, olhar aquilo que a gente enfrenta e saber dizer: existe um céu para mim, existe um céu para todos nós. Lá nós nos encontraremos, lá nós nos veremos com a Virgem Maria. Se hoje, irmãos e irmãs, celebramos Nossa Senhora, celebramos tantos santos, contemplando apenas uma simples imagem e lembrando de Nossa Senhora, é preciso saber que um dia estaremos no céu, frente a frente com a Virgem Maria, contemplando toda a sua beleza, a beleza dela, aquela que não foi tocada pelo pecado, aquela que não teve culpa alguma na sua vida. Estaremos na presença dela e mais do que isso, estaremos sendo defendidos por ela. Ela, como nossa mãe, intercederá por nós, pois é isso que cada um pede ao rezar a Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meus irmãos e minhas irmãs, acreditemos nas promessas de Deus. Existe um céu para nós, existe um paraíso para nós, é lá a nossa meta, é lá o nosso destino. Tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é pequeno diante de tudo aquilo grandioso que o Senhor prepara para nós. Olhemos para Maria, contemplemos Maria. Grande foi a sua dor no Calvário, grande foi ver o seu filho sendo rejeitado, mas ela perseverou na fé, ela permaneceu fiel a Deus, acreditando até o fim. Acreditemos, irmãos e irmãs, apesar dos nossos pecados, Maria não tinha pecado, nós sim temos pecado e muitos pecados, mas confiemos acima de tudo na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. É bem maior a misericórdia do Senhor do que os nossos pecados, e assim a gente pode viver a nossa vida na expectativa do céu, na expectativa do paraíso. Lá é a nossa meta, lá é o nosso destino. Aqui estamos de passagem, pois um dia estaremos no reino dos céus com a Virgem Maria, com os anjos, com os santos. Se está rezando agora, inclusive a quaresma de São Miguel, estaremos também com São Miguel, não mais fazendo uma quaresma, não mais rezando 40 dias, mas rezando por toda a eternidade, cantando pela eternidade os louvores do Senhor. É esse, meus irmãos e irmãs, o destino que nos aguarda, é isto que Deus prepara para cada um de nós. Estarmos ao seu lado na felicidade eterna, cantando os seus louvores. Que Maria, aquela que foi proclamada bem-aventurada porque acreditou, ajude a cada um de nós a vivermos também na fé, a acreditarmos nas promessas de Deus, porque são promessas para cada um de nós, não é promessa exclusiva para Maria, é promessa para cada um dos filhos e filhas de Deus, e entre estes estamos nós. Que Maria nos ajude, que Maria nos ensine a vivermos na fé, esperando as promessas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que Isabel, cheia do Espírito Santo, diz de Maria e que se aplica também para cada um de nós, para todos aqueles que creem e acreditam. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu.